Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler até o versículo 12, de 1 a 12. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Nós vamos meditar, meus irmãos, nesta noite sobre o tema o anticristo, o inimigo consumado de Deus e da igreja. A igreja de Tessalônica cometeu 2 sérios e graves equívocos acerca da doutrina da segunda vinda de Cristo. Ambos equívocos perigosos e de consequências danosas. Eu gostaria de trazer à baila, trazer à tona esses 2 equívocos, à guisa de introdução. O primeiro equívoco que a igreja de Tessalônica cometeu foi o equívoco de marcar datas quanto à segunda vinda de Cristo. Você pode perceber que eles estavam enredados por um engano, por um equívoco, pensando que a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, já tinha acontecido. Eles fixaram uma data, e na mente deles essa data já havia chegado. E de certa forma isso trouxe grandes transtornos, porque eles confundiram o ensino de Paulo de uma vinda súbita para uma vinda imediata. Quando Paulo ensinou que Cristo viria subitamente, eles pensaram, Cristo vem imediatamente. O problema dos crentes de Tessalônica era muito diferente daquele público para o qual Pedro escreveu. Porque o público de Pedro fazia a pergunta, quando será a promessa da sua vinda? Desde que o mundo é mundo, nós já escutamos esta notícia de que ele veio. Cadê que ele veio? O público de Paulo em Tessalônica era diferente. Eles não estavam preocupados, na verdade, com a demora. Na verdade, o problema deles é que eles estavam crendo numa esmagadora iminência da vinda de Jesus. Para eles, Jesus Cristo já tinha voltado. E eles estavam desesperados. Por que isso aconteceu? Eu creio até mesmo que quando Paulo mandou a primeira carta, e vocês se lembram que Paulo pediu e instou que a primeira carta fosse lida e lida publicamente na igreja.
E nesta carta Paulo estava respondendo duas questões: a situação dos mortos e a maneira como Jesus haveria de vir, como um ladrão de noite. Não faltaram certamente intérpretes para dar o correto significado da carta de Paulo. E certamente alguns intérpretes fantasiosos devem ter chegado a algumas conclusões equivocadas sobre o que Paulo havia escrito. E a igreja de Tessalônica estava alarmadíssima, perturbada. E a conclusão que nós chegamos é que sempre que a igreja tem um entendimento errado da doutrina, ela fica perturbada. A perturbação é fruto do engano, do erro, do equívoco, da falta de entendimento da verdade. A verdade de Deus sempre traz segurança e não confusão e não perturbação. O segundo erro da igreja de Tessalônica, o segundo equívoco, agora não é o equívoco de marcar datas, é o equívoco de não observar os sinais da segunda vinda de Cristo. Se o primeiro equívoco foi marcar datas, o segundo equívoco foi não observar os sinais. Porque Paulo, quando estivera lá, já tinha pregado, já tinha ensinado sobre essa questão. E Paulo agora vai dizer, no versículo 3, que a vinda de Cristo, a volta de Jesus, não aconteceria sem que primeiro acontecesse dois sinais. Que sinais são esses? A apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. O que seria a palavra apostasia aqui? Esta palavra apostasia tem como significado básico a palavra rebelião. O que Paulo está ensinando é que antes de Jesus voltar, vai existir uma rebelião contra Deus, contra a sua palavra, contra os absolutos e os princípios estabelecidos por Deus. E uma rebelião geral, uma rebelião intensa, uma rebelião profunda e uma rebelião universal. De tal maneira que a segunda vinda de Jesus Cristo não virá antes dessa rebelião à verdade de Deus. É importante entender que esta palavra apostasia ou rebelião foi usada no grego clássico para revolta política ou revolta militar. Ela foi usada na Septuaginta para rebeldia contra Deus. E você vai notar que o cenário para esta apostasia está estabelecida no próprio Sermão do Monte, quando Jesus Cristo disse que no fim dos tempos a iniquidade se multiplicaria, o amor se esfriaria, de tal maneira que a apostasia, meus irmãos, ela implica tanto num abandono da verdade, quanto num afastamento da moralidade. Ou seja, quando a igreja abandona a verdade, quando a igreja desliza-se na teologia, quando a igreja relativiza a doutrina, a igreja também se corrompe eticamente. Ou seja, a ética é filha da teologia. Primeiro a igreja se desvia teologicamente, depois a igreja se corrompe moralmente. O que Paulo está alertando é que antes da vinda de Jesus vai existir na igreja visível um certo abandono da verdade revelada ou da fé genuína. Deixa eu explicar isso para que não haja confusão. É claro, meus amados irmãos, que essa apostasia futura de modo algum ensina que os que são genuínos filhos de Deus cairão da graça. De jeito nenhum isso pode significar. Uma pessoa salva jamais será uma pessoa apóstata. Então, em que sentido Paulo está falando de uma grande apostasia, um grande abandono da fé genuína, uma grande rebelião? Certamente, o que Paulo está querendo nos ensinar é que a fé dos pais, a fé a qual os filhos aderem por algum tempo de uma maneira meramente formal,
será afinal e completamente abandonada por muitos dos filhos. Existe uma religiosidade, irmãos, vocês lembrando a história lá do povo de Israel, que passou pelo deserto, entrou na terra prometida, e você se lembra lá que aquela geração que entrou na terra prometida, que tinha recebido o legado de seus pais, não conseguiu passar esse mesmo legado para os seus filhos. Então, de repente, aquela fé formal que os filhos abraçaram foi completamente abandonada pela próxima geração. É nesse sentido que Paulo está dizendo que vai existir uma rebelião ou uma apostasia. De repente, na igreja visível, na igreja institucional, a verdade de Deus vai ser esquecida, abandonada, e o povo vai se rebelar. Não é isso que nós estamos assistindo nos dias de hoje? Olha para a igreja ao redor do mundo, e você vai ver que há um abandono da verdade. No velho mundo, na Europa, na América, sobretudo na Europa, melhor dizendo, você vê o abandono da verdade pelo liberalismo. No novo mundo, você vê o abandono pelo secularismo e pelo liberalismo. Quando você olha para a realidade brasileira e da América Latina, você vê um abandono da verdade pelo misticismo, pelo sincretismo. Nós estamos vivendo o apogeu de uma grande apostasia. O cenário está pronto. O palco está montado. O segundo sinal que Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo está dizendo, que a igreja de Tessalônica não estava percebendo, é o aparecimento do homem da iniquidade. Ou seja, o movimento da apostasia chegará ao seu apogeu quando o seu líder maior, o arqui-oponente de Deus, o homem da iniquidade, for revelada. E esta palavra que aparece no versículo 3, de nenhum modo vos engane, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Assim como Jesus Cristo teve uma revelação, um apocalipse, revelação, também o anticristo terá uma revelação. Ele será revelado, ele aparecerá, ele virá ao mundo. E você vai perceber que o texto todo que nós lemos vai focar sua atenção na pessoa, na atividade e na derrota deste personagem. Eu chamo a sua atenção então para nós examinarmos o texto. Primeiramente, vamos ver a identidade revelada do anticristo. Primeiro ponto que nós vamos olhar. Sua identidade revelada. Olha aí comigo o verso 3. Todos com a Bíblia aberta, por favor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esta palavra que nós vamos usar daqui para frente, anticristo, não aparece nos escritos de Paulo, não aparece nas palavras de Jesus, não aparece nos escritos de Daniel. Somente o apóstolo João é quem vai usar a palavra anticristo. Mas quando você casa as informações, tanto do livro de Daniel, quanto do sermão profético, quanto das epístolas de João, quanto os escritos de Paulo, seja aqui em Tessalonicenses 2, seja em Apocalipse capítulo 13 e 19 e 20, você vai perceber que Paulo está falando do mesmo personagem do anticristo. Essa palavra ante, essa preposição ante, esse prefixo ante, traz a ideia de no lugar de ou contrário a. Ele não apenas se oporá a Cristo, ele vai querer ficar no lugar de Cristo. Ele vai querer ser adorado como Deus. E desta maneira, nós precisamos entender, primeiro, a progressão deste entendimento. Vamos procurar entender essa progressão do entendimento. No livro de Daniel, você vai ler que Daniel, examinando sobre essa figura, ele descreve o anticristo não como uma pessoa, inicialmente, mas como 4 reinos poderosos que se levantaram no mundo, representados
pelo leão, pelo urso, pelo leopardo e por um outro animal terrível, numa descrição do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, do Império Grego e do Império Romano. Quando você avança um pouco mais no entendimento de Daniel, ele descreve o anticristo como prefigurado por um cidadão, por um rei Seleucida, Antíoco Epifânio, que foi um homem que governou Jerusalém com mão de ferro, que profanou o templo de Jerusalém, levantando um altar ao deus grego Zeus e sacrificando porcos no altar do templo judeu, o que desencadeou a guerra dos Macabeus. Quando você olha para o sermão profético de Jesus em Mateus 24, você vai notar que Jesus olha para o anticristo prefiguradamente na pessoa do imperador Tito Vespasiano, o homem que cerca Jerusalém no ano 70, que destrói a cidade de Jerusalém, que destrói o templo de Jerusalém e que profana o templo de Jerusalém. Mas ao mesmo tempo que Jesus olha para a figura iminente de Tito Vespasiano, ele aponta para uma figura escatológica, para o anticristo escatológico. João descreve muitos anticristos, mas descreve também o anticristo, aquele personagem que virá antes da segunda vinda de Cristo, o qual Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca. Agora o apóstolo Paulo vai dizer que o espírito da iniquidade já opera. Ou seja, este poder que vai desembocar no levantamento do anticristo já está em ação, já está em curso. Ou seja, a cena está sendo preparada, o palco já está sendo montado, o ambiente já está sendo tecido, preparado. E em breve, certamente, esse breve, numa linguagem divina, porque nós estamos da primeira à segunda vinda de Cristo, num tempo que a Bíblia chama de breve, breve voltarei, venho sem demora. Nós não sabemos quanto tempo esse breve vai demorar, mas o certo é que dentro desse tempo breve, ele aparecerá, e então Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca. Eu gostaria então de chamar a sua atenção para o segundo ponto da nossa mensagem. Seu caráter descrito. Como é que Paulo descreve o caráter do anticristo? Olha o verso 3, que Paulo chama de o homem da iniquidade, o filho da perdição. No verso 4, Paulo diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. No verso 8, Paulo o descreve como o iníquo. Eu gostaria de destacar 3 aspectos aqui dessas características. Primeiramente, ele é o homem da iniquidade. O que significa isso? Primeiramente, vamos entender que o anticristo, na visão do apóstolo Paulo, não é um sistema, nem é um grupo. No entendimento do apóstolo Paulo, o anticristo é um homem. É um homem. Se você perceber, toda a linguagem do apóstolo vem vazada pelo caráter pessoal. Se opõe, se exalta, se assenta, proclama a si mesmo como Deus, ser amor. Então essa linguagem não dá-nos o direito de entender que o anticristo é um sistema, mas ele é uma pessoa. Na linguagem de João em Apocalipse 13, ele tem número de homem, 666. É bem verdade, meus amados irmãos, que o entendimento de quem é essa figura não é uma matéria de consenso na história da igreja. Nem mesmo dentro dos teólogos e pensadores reformados. Por exemplo, Benjamin Warfield, uma das mais expressivas figuras do protestantismo americano, entendeu que o anticristo deveria ser identificado como a linhagem dos imperadores romanos, como Calígula, como Nero, como Tito Vespasiano e como Domiciano.
Já os pré-reformadores, especialmente John Wycliffe, e os reformadores, especialmente Lutero, defenderam firmemente a tese de que o Papa, e João Calvino também pensava assim, o Papa era o anticristo. Esta ideia foi uma ideia absolutamente sólida em todo o período da Reforma e da pós-Reforma. E a nossa confissão de fé de Westminster é categórica nesse ponto, e eu peço a licença para abrir aspas. E aqui o texto é literalmente o texto da confissão de fé. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. E, em sentido algum, pode ser o Papa de Roma o cabeça dela. Senão que ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exaltava na igreja contra Cristo e contra tudo o que chama Deus. Então este era o entendimento dos pré-reformadores, dos reformadores e basicamente das confissões de fé reformadas. William Hendrickson, um dos mais destacados comentaristas reformados, discorda dessa interpretação, dizendo o seguinte: para ele o Papa pode ser chamado um anticristo, um entre os muitos precursores do anticristo final. E ele diz, literalmente, em tal pessoa o mistério da iniquidade já está em operação. Chamar, porém, o Papa de o anticristo é algo que contraria toda a sã exegese. No entendimento dele, o Papa é um dos anticristos, em quem o espírito da iniquidade já opera, mas ele acha que não temos base exegética para afirmarmos que ele é o anticristo escatológico, que se manifestará em tempo oportuno, ou seja, no tempo de Deus, no kairós de Deus, a quem Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca. O que significa o termo o homem da iniquidade? A palavra que aparece na língua grega é a palavra anomia. Literalmente significa que este homem é o homem da ilegalidade. Nomos elei, anomia, é o homem sem lei. É o homem sem lei. É o homem da ilegalidade. É o homem que está na contramão da lei. É o homem que poderíamos chamar de transgressor consumado, não só da lei de Deus, mas de qualquer princípio legal constituído. É o rebelde, por excelência. Em outras palavras, poderíamos chamá-lo de um monstro absolutista. Ele descreve essa palavra anomia, iniquidade ou ilegalidade, descreve a condição de quem vive de modo contrário à lei. Ele é a própria personificação da rebelião contra as ordenanças de Deus. Desta maneira, este homem da iniquidade é aquele que, de certa forma, vai realizar os sonhos de Satanás sobre a terra, porque ele vai liderar a maior, a mais extensa e a mais profunda e a mais severa rebelião contra Deus, contra a sua palavra e contra a própria igreja de Deus. Notem vocês que esta apostasia não é meramente passiva, porque não é meramente uma negação de Deus, mas é uma apostasia ativa, porque é uma rebelião contra Deus. Uma rebelião contra Deus. E este homem da iniquidade, o homem da ilegalidade, é aquele homem que vai liderar esta rebelião. E ele vai desprezar a lei de Deus e publicamente vai atacá-la. Segundo lugar, olha o versículo 3 ainda, Paulo chama de o filho da perdição. O que seria isso? Notem vocês que ele não apenas tem um caráter corrompido, mas o seu destino é claramente definido. Ele procede do maligno, ele é levantado pelo maligno, ele age no poder do maligno, ele leva a humanidade a adorar o maligno, e ele também destina-se inexoravelmente para a mesma destruição do maligno. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 20,
que ele vai ser lançado no lago de fogo, que arde com enxofre. E lá em Apocalipse 20:10, diz que ele será lançado no lago de fogo junto com o dragão, onde vai ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, ele nasce para a destruição. Ele é o filho da perdição. Está destinado a ser destruído. Terceiro lugar, versículo 8, Paulo chama de o iníquo. O iníquo. Em outras palavras, ele é, aí nesse sentido, o ilegal. É a mesma palavra que aparece lá no versículo 3. Homem da iniquidade. Se lá a palavra aparecia, era anomia, aqui é anomos. Ele é o homem sem lei. Ele é o homem sem lei. Ele é a própria lei. Ele não se sujeita a lei nenhuma. Ele não se submete a lei nenhuma. Ele é o poder, ele é o governo, ele tem a força, ele tem a autoridade, ele tem a lei, ele é a lei, ele está acima da lei. Ele não tem lei. Ele é um anomos. Ele não se submete. Ele é um rebelde. Ele é aquele que se rebela. Por isso, poderíamos afirmar que o anticristo é um homem corrompido em grau superlativo. Superlativo. Vamos ao terceiro ponto. A sua oposição e adoração definidas. Olha o verso 4 comigo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu quero destacar aqui dois fatos. Primeiro, o anticristo se oporá a Deus abertamente e perseguirá implacavelmente a igreja. Veja você, que fundamentalmente o anticristo se levanta como o adversário de Deus, como o adversário da lei de Deus e como o adversário da igreja de Deus. A oposição dele é direta, é específica, é declarada, é ostensiva e é aberta. Ele se opõe a Deus. Ele vai tentar banir qualquer adoração prestada a Deus. E notem vocês que ele vai usar dois instrumentos. Ele vai usar a sedução pelos sinais, prodígios e milagres da mentira. Ele vai usar a força, a perseguição implacável. Aliás, estas foram as duas armas que o diabo sempre usou ao longo da história. Ora ele age como serpente, sutil, enganadora. Ora ele age como dragão, terrível, destruidor. Ora ele vem com voz melíflua e doce. Ora ele vem para intimidar e para assolar. Quando você lê no livro de Apocalipse capítulo 13, ele vai pelejar contra os santos e vai prevalecer sobre eles, vai matá-los. Ou seja, a sua oposição contra Deus o levará a perseguir implacavelmente a igreja de Deus. E você vai perceber que a Bíblia menciona o fato, por exemplo, de ele proferir palavras contra o Altíssimo, ele desandar a sua boca para falar coisas terríveis contra Deus. Lá em Daniel 11:36 diz isso. Lá em Apocalipse 13:6 diz que ele abre a sua boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome. E João diz que ele é aquele que nega o Pai e nega o Filho. Então a bandeira do anticristo vai ser fazer uma campanha concentrada, generalizada e universal para blasfemar contra o nome de Deus, para desgastar o nome de Deus, para achincalhar o nome de Deus, para escarnecer do nome de Deus. E meus amados irmãos, se nós estamos bem atentos ao que está acontecendo no mundo, este espírito da iniquidade que já está operando,
já está promovendo essas coisas. Já está promovendo essas coisas. Segundo lugar, o anticristo será objeto. Deixa eu parar um pouquinho aqui antes de entrar nesse ponto, para dizer para os meus irmãos que nessa luta contra a igreja, é preciso deixar isso claro. O que é que a Bíblia quer dizer, por exemplo, que o anticristo vai pelejar contra os santos e prevalecer sobre eles? Na linguagem de Apocalipse 13, versículos 7 e 8. Em que sentido o anticristo vencerá os crentes? O sentido é este: que quando o dragão, quando o anticristo, agente do dragão, tentar botar a sua marca sobre as pessoas, a Bíblia diz que todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão marcados pelo anticristo. Por outro lado, nenhuma pessoa cujo nome está escrito no livro da vida será marcado pelo anticristo. O diabo sempre foi um imitador. Ele sempre tentou imitar Deus. Porque Jesus Cristo se encarnou. O diabo vai tentar fazer um simulacro da encarnação através do anticristo. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Ele vai tentar ludibriar a humanidade com o simulacro da ressurreição, porque Apocalipse 13 diz que ele terá a sua cabeça ferida, e ele será curado dessa ferida, como que levantado da morte, e a humanidade vai ficar encantada com esse milagre. Porque Deus tem os seus selados com o Espírito Santo. O diabo vai tentar também inventar um simulacro deste selo através da marca da besta. Mas quando chegar perto de um crente salvo, cujo nome está escrito no livro da vida, esse crente vai tomar a seguinte decisão: eu prefiro morrer que receber a marca da besta. E Apocalipse 12, versículo 11 diz que os santos, os crentes, vencerão o diabo. De que maneira? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Em outras palavras, na mesma medida em que o anticristo vai matar o crente vai vencer o anticristo. Por quê? Porque ele vai preferir a morte à apostasia. E morrer, para não apostatar, não é derrota, é vitória sobre ele. Segundo ponto, então. O anticristo será objeto de adoração em toda a terra. Versículo 4 deixa isso claro. Diz o texto que ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele é megalomaníaco. Lembram que a palavra ante traz essa ideia, não apenas de se opor, mas de colocar-se no lugar de. Ele não apenas se opor a Deus, ele vai se colocar no lugar de Deus. Ele vai tentar dizer: Deus não existe mais, agora eu sou Deus. E ele vai exigir adoração pela força. E se você ler Apocalipse capítulo 13, versículo 8, você vai ver que todas as tribos da terra vão adorá-lo. Irmãos, prestem atenção num fato muito importante aqui. O tempo do fim não vai ser tempo de neutralidade. Vai ser tempo de devoção. Ou do anticristo, ou de Cristo. As duas igrejas vão estar bem definidas. A igreja apóstata e a igreja fiel. A meretriz e a noiva. A adoração, se você perceber, está no centro desta questão. Porque ao mesmo tempo que a noiva vai estar adorando o Cordeiro, a igreja apóstata vai estar adorando o anticristo. A questão é: de que lado você está? E eu vou lhe garantir uma coisa maravilhosa, não é eu, a palavra de Deus. Se você creu no Senhor Jesus, você não precisa ficar com medo. E às vezes as pessoas me perguntam assim: pastor, mas será que se chegar um tempo desse e me botar contra a parede, será que eu não corro o risco de fraquejar? De me intimidar? De retroceder? De negar minha fé?
Eu diria a você uma coisa, irmão. Os mártires não foram pessoas diferentes de você e de mim. Eles eram tão homens, tão mulheres, carnais, humanos, sujeitos às mesmas fraquezas que nós. Eles enfrentaram o martírio não por força deles, mas por força de Deus. O que a Bíblia diz é que o anticristo, nem o diabo, pode tocar naqueles que são selados de Deus. E todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe o selo do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida. E a esses o diabo não pode atacar, não pode destruir. Jamais alguém cairá da graça, jamais. Ninguém poderá nos arrancar das mãos do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao quarto ponto. Seu cenário já está preparado, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos nos colocar na primeira parte do verso. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Se o anticristo escatológico ainda não foi revelado, certamente o mistério da iniquidade que prepara o cenário para a sua chegada já está operando, já está em ação, já está em curso. E se você percebe, irmãos, o espírito da nossa época está em aberta oposição a Deus. Nós já vivemos nesse tempo da apostasia. Nós já estamos vivendo nesse tempo em que os valores morais estão sendo tripudiados, que os princípios de Deus estão sendo escarnecidos. Os homens estão indo de mal a pior, rechaçando a verdade de Deus, trocando-a pela mentira. Hoje o que você nota é isso: o que Deus abomina, o homem aplaude. O que Deus aprova, o homem abomina. Hoje o homem está vivendo aquilo que Isaías denunciou, chamando luz de trevas e trevas de luz, chamando o doce de amargo e o amargo de doce. O palco está pronto para a chegada desse líder maligno. O mundo está pronto, como dizia Arnold Toynbee, para endeusar qualquer novo César que consiga oferecer à sociedade caótica unidade e paz. E se você ler atentamente o sermão profético de Jesus, vai dizer lá que o anticristo chegará num tempo em que os homens vão estar desatentos à voz do juízo de Deus. Vai ser como nos dias de Noé. Noé falou do juízo, falou do dilúvio, e as pessoas estavam fazendo o quê? Comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, fazendo festa, vivendo a vida, não atentando para a mensagem do juízo. Quinto ponto, sua manifestação impedida. Aqui um ponto digno de ser observado. Olha comigo, versos 6 e 7. E agora sabeis o que o detém. Notem vocês que o que o detém está falando de algo. Está no neutro. Mas olha o verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele no gênero masculino, que agora o detém. A grande pergunta é: como definir este algo, o quê? Como definir este alguém? Quem o detém? Dá-nos a impressão clara aqui que existe algo e existe alguém que está detendo ainda, impedindo ainda a manifestação do anticristo. A pergunta é: o que é esse algo e quem é esse alguém? Notem vocês. Notem vocês comigo, por favor. Versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Essa palavra ocasião própria é uma palavra só no grego, é a palavra kairos, uma palavra que vocês já estão acostumados a ouvir. Ele só vai se manifestar no tempo de Deus. Este kairos aqui é o kairos de Deus. Quem controla a agenda da história é Deus. Quem está com as rédeas na mão é Deus.
Então o anticristo não virá nem antes e nem depois do tempo que o próprio Deus já estabeleceu, determinado pelo próprio Deus. Assim como Jesus veio na plenitude dos tempos, o anticristo virá na plenitude dos tempos que Deus estabelecer, o kairos de Deus. Nada acontecerá fora do cronograma divino, nem mesmo o surgimento do anticristo. Não obstante ele apareça na força de Satanás, pela energia de Satanás, pela eficácia de Satanás, fazendo milagre de Satanás, mas o tempo da chegada dele, quem vai determinar não é Satanás, é o próprio Deus. Vamos entender agora o que é esse algo, quem é esse alguém. É claro, irmãos, que este é um assunto complexo. Por isso que William Barclay diz que esse é o texto mais difícil do Novo Testamento. Agostinho de Hipona chegou mesmo a afirmar que era impossível definir com clareza quais eram esses dois elementos restringidores da manifestação do anticristo. Outros escritores pensam que o que está em pauta aqui como elementos restringidores seja a pessoa do Espírito Santo. Outros entendem que Paulo esteja falando aqui da própria de Deus como aquele que está por trás desta ação adiadora da manifestação do homem da iniquidade. Eu, pessoalmente, concordo com a posição de William Hendrickson a respeito desse assunto. William Hendrickson entende que o algo que o detém é a lei. E que este alguém que o detém é aquele que faz a lei se cumprir. Por quê o raciocínio de William Hendrickson nessa direção? Porque se o anticristo é o anomos, e se ele é o homem da anomia, se ele é o homem sem lei, enquanto tiver lei e alguém que faz a lei se cumprir, este é um fator restringidor para ele aparecer. É por isso que Paulo diz que ele vai se manifestar no bojo do ventre da apostasia, cuja palavra significa rebelião. Na linguagem de Apocalipse capítulo 13, 1, essa besta, ela surge do mar. E quando você vai olhar o que significa mar, vai existir exatamente dessa convulsão dos povos, num tempo de turbulência e de convulsão política e social. Na verdade, o que esse texto quer nos dizer é que o mundo vai estar vivendo um tempo de muita confusão, instabilidade política, econômica, social. E então, nesse tempo em que a lei vai estar frouxa, em que os homens vão estar caminhando na direção de não obedecerem princípios e normas, e se você olhar, nós estamos no bojo, no meio desse período chamado de pós-modernidade. E o que é a pós-modernidade? É o período em que o homem acha que ele é a sua lei, ele é a sua própria verdade, não existe uma verdade sobre ele, é ele quem define o que é verdade para ele. Então notem vocês que o espírito desta época, que Paulo chama de o espírito da iniquidade, o mistério da iniquidade, já está agindo, já está em jogo, já está em operação, já está em curso. O que Paulo está querendo dizer é que o Estado constituído, com as suas leis, com seus governos, é um elemento restringidor do mal. E se você quiser conferir isso, é só você ler Romanos capítulo 13. E você vai notar que o Estado é ministro de Deus, que a autoridade é ministro de Deus para fazer duas coisas: para promover o bem e para coibir o mal. Como o anticristo é o homem sem lei, e é o homem da iniquidade, é o homem da ilegalidade, a lei, e quem faz a lei funcionar é um elemento restringidor para o seu aparecimento. Sexto ponto, seu poder identificado. Olha comigo aí versos 9 e 10, parte A. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem. Notem vocês que o anticristo virá no poder de Satanás, fazendo coisas espetaculares, milagres estupendos pela energia de Satanás. Ele não será um homem comum, nem terá um poder comum. Ele vai se manifestar, como disse já, por um simulacro de uma ressurreição, curado de uma ferida mortal, realizando prodígios, sinais, maravilhas, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Quando fala aqui sinais e prodígios da mentira, não quer necessariamente dizer que os sinais ou milagres não sejam verdadeiros, ou seja, não sejam autênticos, ou não sejam reais. Não é isso que está dizendo. Ele vai fazer coisas estupendas mesmo. Só que os milagres de Deus têm o propósito de conduzir os homens à verdade. Os milagres do anticristo têm o propósito de levar os homens a crerem na mentira de Satanás. Paulo não está negando que ele tenha poder de fazer coisas estupendas. O que Paulo está dizendo é que a realização desses sinais não é para conduzir os homens à verdade, nem conduzir esses homens a Deus, mas é para afastar esses homens de Deus e fazer esses homens crerem nas mentiras de Satanás. Você se lembra lá no Egito? Quando Moisés começa a fazer os milagres, os magos do Egito começaram também a fazer os seus milagres. Agora, uma coisa é verdade. O poder do diabo e o poder do anticristo são poderes limitados. Somente Deus tem todo o poder. Somente Deus pode todas as coisas. Somente Deus detém toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Agora notem vocês uma coisa, irmãos. Numa geração como a nossa, ávida por milagres, sedenta por sinais, penso eu que o cenário está sendo montado e o caminho pavimentado para que as pessoas creiam nas mentiras, nas seduções do anticristo. E você vai perceber que Satanás vai usar esta ideia dele de imitação, tentando imitar a Deus, porque a Bíblia diz lá em Atos 2:22 que Jesus Cristo realizou milagres, prodígios e sinais. E o anticristo virá tentando fazer as mesmas coisas, com o propósito de enganar as pessoas. O anticristo é um falso Cristo. O anticristo vai ter falsos cristãos, um falso evangelho, uma falsa justiça. E vai dar às pessoas uma falsa esperança. E vai dar às pessoas uma falsa certeza. Por isso, os seus milagres, em vez de ajudar as pessoas, conduz as pessoas para o engano, para a mentira, para a perdição. 7º lugar, seus seguidores apontados. Versículos 11 e 12. Olha comigo, por favor. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Notem aqui, por favor, irmãos, porque o apóstolo Paulo está agora fazendo exatamente a divisória entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Preste atenção aqui, filhos. Preste atenção aqui. Olha o contraste claríssimo que Paulo faz entre os versos 11 e 12, daqueles que rejeitam a verdade de Deus, daqueles que não dão crédito à palavra de Deus, daqueles que são enganados, daqueles que se deleitam em injustiça. Olha o contraste com o verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio da salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então note você que, ao mesmo tempo que Paulo está falando que aqueles que não creem, aqueles que não são santificados pela verdade, pela santificação do Espírito e fé na verdade, vão seguir o anticristo. Os crentes, os salvos,
vão santificando as suas vidas. Pela santificação do Espírito, pela fé na verdade, porque foram escolhidos de Deus. Notem comigo agora, então, 5 pontos acerca desses seguidores do anticristo. Primeiro, eles não acolhem o amor da verdade. Versículo 10, a parte B, por favor, olha aí. Com todo o engano da justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A verdade de Deus não lhes interessa. A verdade de Deus não lhes apetece. Eles têm um repúdio, uma aversão pela verdade. Por isso, eles a veem como algo desprezível. E esse então será o tempo da apostasia, o tempo da rebelião. Não é isso que você nota? Tantas vezes, pessoas que têm aversão à verdade. Segundo lugar, eles não dão crédito à verdade. Versículo 12. Eles serão julgados não pelo pecado da ignorância. Quando diz não dão crédito à verdade, não é que eles rejeitam a verdade por ignorância da verdade. Eles rejeitam a verdade não porque a desconhecem, mas porque a abominam. E porque a transformam em mentira. E dão crédito à mentira em vez de darem crédito à verdade. Terceiro lugar, versículo 12. Eles se deleitam na injustiça. Note um ponto magnífico aqui. Nota que Paulo está falando de rejeitar a verdade, é um ato intelectual. Ato intelectual. Mas agora ele diz que eles se deleitam na injustiça. Eles têm prazer na injustiça. E aqui está falando de algo sentimental e de algo volitivo. Somente vai se deleitar na injustiça aqueles que primeiro rejeitam a verdade. Primeiro há uma rejeição conceitual da verdade. Depois vai existir uma entrega voluntária à prática de toda sorte de pecado. Primeiro o homem despreza a teologia, depois o homem mergulha de cabeça no pântano do pecado. É isso que Paulo escreve em Romanos 1,8. Ele diz que a ira de Deus se revela sobre o quê? Contra toda impiedade e perversão dos homens. Você já parou para perguntar por que está nessa ordem, impiedade e perversão, e não o contrário? Perversão e impiedade? Por que Paulo diz que a ira de Deus se revela primeiro sobre a impiedade e depois sobre a perversão, e não o contrário? É porque impiedade fala da sua relação com Deus, e perversão fala da sua ética, do seu comportamento, da sua moralidade. Primeiro o homem despreza a verdade, depois o homem se chafurda na corrupção. Quarto lugar, versículo 11, eles são entregues por Deus à operação do erro. Meus irmãos, isso é uma coisa soleníssima, seríssima, e por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Nota o que está acontecendo aqui, irmãos. O que está acontecendo aqui é o seguinte, Deus está dizendo para o homem, você quer a mentira? Você quer o pecado? Você quer a corrupção? Você quer se deleitar na injustiça? Tá bom, eu vou te entregar o que você quer. Não tem condenação pior para o homem do que Deus dá ao homem o que o homem quer. O dia do juízo, irmãos, não vai mudar o status quo de ninguém. É por isso que a Bíblia diz, continue justo sendo justo e iníquo praticando iniquidade, ou seja, aquele que foi iníquo vai continuar sendo iníquo a vida inteira, a eternidade inteira. Ele vai receber exatamente aquilo que ele sempre quis. O que Deus está dizendo é o seguinte, o homem que amou a iniquidade e amou a prática da justiça, Deus vai entregá-lo para que ele então realmente receba aquilo que ele sempre desejou. E desta maneira é que a Bíblia vai dizer que Deus mesmo endurece essas pessoas a fim de que elas fiquem incapacitadas então para o arrependimento e aptas para crerem na mentira do anticristo. É dessa forma que você lê no livro de Êxodo que quando Faraó endurecia o seu coração, Deus endureceu o coração de Faraó. É isso que você quer? Dureza de coração? Então tá bom, tenha dureza de coração. Você sempre lê lá no livro dos reis que quando um rei rejeitava, odiava os genuínos profetas de Deus,
Deus então permitia a esse rei ser enganado, colocando um espírito mentiroso nos lábios de outros profetas. É isso que você quer, o engano? É isso que você quer, a mentira? É isso que você quer, rejeitar a verdade? Então receba o que você quer. Quando você lê Romanos, diz lá a Bíblia, quando os homens praticam a impureza, Deus os entrega às luxúrias de seus corações para a impureza. E quando obstinadamente recusam reconhecer a Deus, Ele finalmente os entrega a um estado mental corrompido e a uma conduta imunda. Este é o juízo de Deus. Quinto e último lugar desse ponto, para a gente fechar, eles são julgados e condenados. Versículo 10 diz o texto aí, aos que perecem. E versículo 12, a fim de serem julgados, eles são julgados e eles são condenados, eles perecem. E perecem como? De que maneira? Do mesmo jeito que o líder que eles seguiram vai perecer. Para onde vai o anticristo? Para o lago de fogo, que arde com enxofre. Apocalipse 12, 20. Para onde vai o anticristo? Para o lago de fogo, onde serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 10. Para onde vão os que seguirão o anticristo? Se alguém não for encontrado escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo, para o mesmo destino. Eles perecem. Finalmente, último ponto. Sua derrota, oitavo ponto, sua derrota consumada, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. É óbvio, queridos irmãos, que a palavra matará e destruirá não significa aqui aniquilação ou aniquilamento, porque a Bíblia diz que este anticristo será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O que esse texto está dizendo é que quando Jesus voltar, cessará o domínio dele. Cessará o domínio dele. Ele será, diz Daniel 8:25, o anticristo será quebrado sem esforço de mãos humanas. Diz Daniel 7:26 que o Senhor vai destruir e o consumir até o fim. Ele será lançado num lago de fogo. Ele será atormentado. Eu quero concluir com 3 conclusões práticas. E a primeira conclusão prática que eu quero levantar é que há uma força do mal no mundo. Qualquer pessoa que tem olhos para ver sabe disso. Há uma força do mal operando no mundo. E se você notar, irmãos, o homem chegou a um estado tão terrível de degradação que ele é pior do que um bicho. Quando às vezes você fala o homem se animalizou, é pior que o animal. Pior. Nós temos hoje monstros acelerados. Por quê? Porque o espírito ou o mistério da iniquidade já está em andamento, em operação neste mundo. E Paulo diz que estes homens vão indo de mal a pior. De mal a pior. Enganando e sendo enganados. Não atentando para o perigo, para o juízo. Isso me faz lembrar quando o gigantesco e seguro Titanic chocou-se com aquele iceberg nas águas geladas do Atlântico Norte, naquela tão sonhada viagem para Nova York, com mais de 1.000 passageiros a bordo. Dizem os estudiosos que quando entraram para aquele navio, era tão seguro e tão inexpugnável que quase nenhuma orientação foi dada em termos de segurança. O que é que poderia acontecer? O que deveriam fazer no caso de um acidente? Ao contrário, gastaram todo o tempo mostrando as riquezas, as belezas e os deleites que haveriam de desfrutar naquele navio. E quase nenhuma palavra foi dada em termos de segurança. Quando o navio se chocou naquele iceberg e começou a afundar, as pessoas em pânico e desesperadas perceberam que não havia barco salva-vida para todas as pessoas. O mundo está afundando. Está caminhando rapidamente para um juízo.
O espírito ou o mistério da iniquidade já está em operação. E é preciso que a igreja tome 2 cuidados. Primeiro, salve essas pessoas desesperadas, oferecendo-lhes o barco salva-vidas, porque nós temos a resposta. Apontar-lhes Jesus, aquele que pode tirar as pessoas das gargantas do inferno, da condenação deste mundo, tirá-los e salvá-los da ira vindoura, oferecer-lhes a ele a bênção e a segurança da vida eterna, e segundo, estarem prevenidos e preparados para aquele grande dia. Segundo ponto, irmãos, Deus tem o controle. O iníquo filho da perdição só aparecerá no tempo que Deus determinar e terá o seu poder limitado, o seu tempo limitado e a sua derrota lavrada. Até mesmo o mais terrível poder do mal que virá sobre a terra está debaixo do controle de Deus. Finalmente, em último lugar, o triunfo final de Deus é seguro. Ninguém poderá se opor a Deus e prevalecer. Ninguém. O anticristo fará proezas e enganará muitos. Mas chegará o momento em que Deus lhe dirá: basta, chega. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e com a manifestação da sua vinda. A palavra epifania aqui é brilha, fulgor. É como se houvesse um brilho tamanho, tão poderoso, tão fulguroso, tão cheio de esplendor, que o anticristo será consumido pelo esplendor da volta do Senhor Jesus, da manifestação do Senhor Jesus. O triunfo é do Senhor e do seu Cristo. Glória a Deus. Bendito seja o seu nome, porque nós seguimos as pegadas daquele que é o vencedor, aquele que saiu vencendo e para vencer. Que Deus nos abençoe. Amém.